Olá, querido irmão, querida irmã, graça de Deus para uma mensagem de fé da Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a Jesus que nos dê a graça de meditarmos no seu amor e na sua misericórdia. E ao Espírito Santo de Deus que nos conduza para que possamos falar e fazer aquilo que é vontade de Deus. Bem, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, de 45 a 52. Esse evangelho ele é uma continuação da multiplicação dos pães, onde Jesus abençoa os 5 pães e os 2 peixes e tem compaixão do povo, que não só tem fome física, materialmente falando, mas fome espiritual, né? Fome da palavra, do amor. E Jesus cuida de cada um, não nos abandona. Continuando, o evangelho de hoje fala que Jesus ele coloca os discípulos no barco e ele fica na margem ali em oração. E depois, às 3 horas da manhã, ele vai ao encontro dos discípulos que estão no barco. Aí eles se assustam, acham que é até um fantasma que está caminhando sobre as águas. E Jesus interpela ele dizendo: e aí? E a fé? Por que tem desmedo? Sou eu. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos assim. Primeiro, precisamos colocar o pé. Depois Deus coloca o chão. Porque nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Nós temos que ter mais paciência e esperar no Senhor. Não desistir, não desanimar. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E Hebreus 11, capítulo 1. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza do que não se vê. Eu não vejo ainda a graça, mas eu tenho fé. Eu acredito que eu vou receber essa graça. E tomar posse dessa graça, dessa palavra. Nós vemos também no evangelho seguinte que Jesus também caminha sobre as águas e Pedro pede para ir até Jesus. Jesus vem Pedro. E Pedro vai caminhando sobre as águas. E num determinado momento, Pedro tem medo, porque ele para de olhar para Jesus. Olha para a água, olha para o mar, começa a afundar. Se nós tiramos os olhos de Jesus, nós nos afundamos diante dos problemas, diante das dificuldades. Então, olhar fixo em Jesus, porque nós vencemos todas as dificuldades, todas as barreiras. Nós estamos numa série onde nós começamos falando sobre os ataques espirituais. Primeiro ataque espiritual, nós abordamos aí a questão da tentação. A tentação ela pode ser provocada, né, por um ataque espiritual que nos leva a pecar, a desobedecer a Deus. Também pelo corpo, que a carne é fraca, muitas vezes nos leva a pecar por uma decisão humana, né? E também o mundo, que jaz no pecado, que de alguma maneira também nos influencia ao pecado. Essas 3 maneiras de tentação. Falamos também sobre a opressão, que é um aperto na alma, né? Um sufocamento da alma. E junto à obsessão, que é algo compulsivo, que nos ataca nos sentimentos, nas emoções. Hoje, nós vamos tratar ataque espiritual do inimigo, infestação. Infestação, a palavra vem de invasão, né? O significado dessa palavra é uma invasão. Por exemplo, nós temos aí, por descuido mesmo, né, da humanidade, por jogar lixo na rua, por não cuidar do meio ambiente, não cuidar das águas que ficam muitas vezes paradas em pneus, em algumas plantas, enfim. Nós tivemos aí uma infestação, uma invasão do mosquito da dengue. É uma coisa humana e que na natureza, a própria natureza, ela cobra, né? Nós não fazemos a nossa parte,
a natureza cobra. Nós tivemos aí um surto, né? Uma infestação, uma invasão do vírus do sarampo, não é? Coisas que já fazia muito tempo que não acontecia e está voltando. Então, a infestação é essa invasão, que não é na pessoa, mas nos objetos, na casa, nas coisas pessoais, no planeta. Bom, para abordarmos um pouco esse assunto, eu escolhi Êxodo, capítulo 7, o capítulo 8, o 9 e o 10. Isso é muito conhecido de todos, que foi a saída do povo hebreu do Egito. O faraó, ele não queria ir, diante da palavra de Deus, falada pelo profeta por Moisés, e aconteceu de eles terem muitas infestações, né? Tiveram as infestações por desobedecer à palavra de Deus, à vontade de Deus de libertar o povo. Tiveram uma invasão, né, de rãs, de mosquito, de moscas, muitas pestes nos animais, úlceras nas pessoas. Então, a infestação pode ser de pestes, de pragas, chuvas de pedra, infestação de gafanhotos, de morte de animais. E por terrível, né, o pior de todos foi a escuridão, né, que trouxe o anjo da morte, levando os primogênitos. Depois da morte do filho do faraó, ele liberta o povo do Egito. Nós já sabemos tudo o que acontece depois. Ele desiste e persegue o povo hebreu, e Deus permite a graça de Moisés estender o seu cajado, o mar se abre, o povo passa a pé enxuto, e os cavalos e cavaleiros morrem no Mar Vermelho. Bom, tudo isso para falar para vocês o que é uma infestação. Que ela pode ser, então, humana, né, da própria natureza, causada pelo homem. Ela pode ser uma influência do mal, algo que está sendo influenciado. Nós tivemos também um personagem muito conhecido, que é Jó. Jó, no capítulo 1, no versículo 8 a 22, diz que Satanás estava na terra e foi interpelar a Deus, dizer: vejo o seu servo Jó. Deus falou: o que você vê? Qual que é o problema? Ele é íntegro, ele é reto, ele me obedece e ele é afastado do mal, quer dizer, ele não tem nada contigo. Aí Satanás diz: também o Senhor cercou ele como uma muralha, ele é um homem de oração. Aí a casa dele está cercada, os bens estão cercados. O Senhor abençoa tudo que ele toca. Tira isso dele para ver se ele vai continuar sendo esse servo tão fiel. E Deus fala: então vamos ver. Eu conheço ele. Vamos ver então. Você não vai tocar na vida dele, na alma dele. Mas o resto você te dou a permissão. E aí nós já sabemos o que aconteceu. Uma infestação de pragas matou os animais. Doenças, úlceras terríveis. Perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu os bois. Era um homem muito rico. E ele ouvia sempre assim da própria esposa: amaldiçoa Deus, você sempre foi temente, você é um servo de Deus. Amaldiçoa. Ele diz: não, Deus me deu, Deus tirou. Eu não vou fazer nenhum mal, falar nada a Deus, porque tudo é dele. Eu recebi todo esse presente que eu tinha de riqueza, de graça, era dele que me deu. Pelo meu esforço, meu trabalho, mas porque ele cuidou de tudo, ele abençoava o que eu fazia. Deus me deu, Deus tirou. E os amigos depois, os amigos vinham: mas Jó, você tem que abandonar esse Deus, né? Não, eu vim nu do ventre da minha mãe e vou voltar ao pó, vou voltar novamente nu. Deus me deu e Deus tirou. Quer dizer, Jó nunca blasfemou contra Deus. Isso é muito lindo de ver alguém nessa fidelidade. Depois nós sabemos o que já aconteceu. Satanás, ele viu que não tinha jeito de tocar no ungido do Senhor. Deus devolveu a saúde, riquezas, os bois, as ovelhas, os cabritos, a família. Quer dizer, Jó foi um dos homens mais ricos daquela região, porque Deus cuida do que é dele. Essas infestações, elas podem vir
de maneira natural, como eu disse, essas infestações na terra, que são essas doenças, essas pragas que têm acontecido muito, e também espiritual, quando o inimigo ataca. Eu me lembro que nós tínhamos organizado um grande retiro numa cidade, e à noite nós tínhamos um momento da adoração santíssima. Estávamos preparados para o sacerdote entrar com o Santíssimo Sacramento, com o ostensório, e no local invadiu umas nuvens de mosquito, mas tomou todo o salão, todo o local. As pessoas não conseguiam ficar no local. Ora, nós estávamos exatamente com o padre com o ostensório na mão para entrar e aconteceu aquilo. Quer dizer, não é humano, não é natural. E nós nos colocamos em oração e estendemos as mãos sobre aquelas nuvens de mosquito que estavam invadindo, tirando o povo do local. E foi incrível. Após a oração, imediatamente as nuvens foram embora. Jesus entrou, foi adorado, foi uma noite de muita graça, de muita cura, de muita libertação. Mas o inimigo não queria que acontecesse aquela adoração. Então ele utilizou dessa infestação daqueles mosquitos terríveis que não deixava ninguém ficar no local. Então, a infestação ela é uma forma que o inimigo muitas vezes utiliza para roubar a graça de Deus que vai acontecer naquele momento. Então, é uma mensagem bem simples, não é? Diante do tempo, para que você possa compreender ataque do inimigo, infestação, que é uma invasão de doenças, de insetos que podem, de alguma maneira, atrapalhar a presença de Deus na nossa casa, no nosso sítio, na nossa família, onde você quer que esteja, na sua empresa. Parece que nada dá certo, tudo dá errado, sabe? Então, está precisando de oração de libertação. Quero deixar uma frase aqui da Santa Madre Teresa de Calcutá. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Vai colocando já seus pedidos, suas intenções. Várias pessoas estão colocando. Nós vamos fazer uma oração de libertação sobre essas infestações. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, fala da armadura do cristão, né? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, a Eucaristia, o sacramento da confissão, o Santo Rosário, são formas, meios para nos livrar de qualquer ataque espiritual. Porque os espíritos estão espalhados nos ares, não é homens de carne e sangue, mas principados e potestades, príncipes do mundo, forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, contra estas forças, é oração. É oração, é sacramento da confissão, é sacramento da Eucaristia, é o Santo Rosário. Armas que nos fortalecem para vencermos diante dessas tribulações. Bom, nós vamos então vivenciar agora um momento de oração por tudo isso, né? Se você pudesse colocar agora em oração, na presença do Senhor, nós vamos começar rezando, pedindo a presença de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Pedindo a presença de São Bento, intercessão de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Oremos. Levante-se Deus, intercedei a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos teus inimigos e fujam de vossa face todos que vos odeiam. Pai querido, Pai amado, nós pedimos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, todas as pessoas que estão agora sintonizadas, que estão agora se colocando diante dessa oração. Toca agora com o teu poder, Senhor Jesus,
e visite agora as famílias que estão sofrendo infestações, ataques do inimigo, com doenças, com insetos, com animais, em plantações, pessoas que têm perdido tudo em plantações, com pragas, com bactérias, com fungos, que vieram de inveja, que vieram, Senhor, de fontes do mal. Seja agora anulado no teu sangue redentor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos nesse combate. E visite agora todas as famílias que estão sendo atacadas, que estão de alguma maneira perdendo as forças. Nesse momento, anjos de batalha do Senhor. Liberte agora toda a opressão, toda a obsessão, toda a tentação do mal. Nós queremos agora, Senhor, mergulhar no oceano. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já está tocando, libertando pessoas em casa, restaurando, Senhor, plantações de pessoas que estavam perdendo tudo, Senhor, por inveja, por ambição, por vaidade de outros, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por estar libertando e restaurando o seu povo fisicamente, espiritualmente, tocando nas emoções, nos sentimentos de tristeza, de angústia, de revolta, curando, Senhor, com o teu amor de misericórdia. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor está nos honrando mais uma vez com o seu amor, com a sua presença. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus. Deus te abençoe no colo de Maria.